Dizem que a vingança é um prato que se come frio, e na verdade eles podem estar certos. Pelo menos essa é a conclusão a ser tirada dos inúmeros exemplos brilhantes de vingança fria e calculada que podem ser encontrados em toda a internet. Desde a melhor maneira de deter um ladrão de comida, até a maior vingança contra um valentão que você já ouviu. Vamos conferir algumas maneiras incrivelmente passivas-agressivas pelas quais as pessoas se vingaram. Virando o jogo. Em 2011, Lee Belmont, de Leeds, na Inglaterra, se vingou do número alto de chamadas de telemarketing que recebia, transformando elas em um novo fluxo de renda. Embora apenas divulgasse seu número pessoal para amigos e parentes, ele montou uma linha telefônica premium para distribuir toda vez que um banco, fornecedor de gás ou eletricidade solicitasse seu número de contato. Como esses tipos de empresas ocasionalmente passam os detalhes dos clientes para os tipos de organizações que provavelmente realizam ligações de telemarketing, se alguém ligasse para ele, pagaria o preço. Especificamente 13 centavos de dólar por minuto. Em seus 2 primeiros anos com a linha Premium, Lee ganhou mais de $390 com ligações frias. Ele acabou tentando manter pelo maior tempo possível para extrair mais dinheiro delas. Uma vez que a história foi divulgada pelas organizações de notícias, ele começou a ganhar ainda mais dinheiro com jornalistas que ligavam para perguntar sobre o seu plano. Dizem que a melhor vingança é viver bem, e para Lee Belmont, isso certamente era verdade, graças a todo aquele dinheiro extra que lhe rendeu. Uma canção para Abdullah. A política internacional é um jogo difícil, quando você depende muito das exportações de petróleo de uma nação dirigida por alguém culpado de infringir inúmeras violações de direitos humanos ao seu próprio povo, as coisas ficam um pouco complicadas. Esse foi exatamente o caso do rei Abdullah, da Arábia Saudita. Então, quando ele visitou o Reino Unido em 2007, os britânicos não ficaram muito felizes, assim como a banda que foi contratada para recebê-lo. Mas estando a serviço da família real britânica, a banda não podia se recusar a tocar. Então, em vez disso, eles escolheram acompanhar o rei saudita com uma trilha sonora adequadamente ameaçadora. Sim, essa é a Marcha Imperial, o tema de Darth Vader de Star Wars. Bem adequado e maravilhosamente passivo-agressivo. Impossível superar aquele bom e velho senso de humor britânico. Do ronco ao estrelato. Quando o parceiro de alguém está roncando na cama, a resposta usual é cutucar até pararem. Mas isso não foi o suficiente para o usuário do Twitter, Duck Mischief. Em vez disso, ela gravou o ronco do marido e se vingou por inúmeras noites sem dormir, remixando tudo em uma música. Aqui está uma amostra. Logo, a faixa do Duck Mischief começou a ser escutada online. E agora, o ronco embaraçoso de seu marido foi ouvido por mais de 500 mil de pessoas no Spotify. Mas você sabe o que não vai deixar você roncando? Se inscrever aqui no Fala Sério. Eu posto conteúdo baseado em fatos e histórias reais todos os dias para o seu deleite. Então, diga não ao tédio e clique nos botões de curtir e se inscrever logo abaixo. Atraso do cão. Em 2017, enquanto o comediante Steve Hofstetter estava caminhando para seu portão no Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele notou uma mulher falando alto e de forma desagradável em seu telefone. Infelizmente, ela estava completamente alheia ao fato de que o cachorro que ela trouxe deixou uma surpresinha fedorenta no chão do aeroporto. Várias pessoas apontaram isso para ela, mas ela apenas bufou com a inconveniência de ser incomodada, dizendo: "Eles têm pessoas para resolver isso." Steve ficou horrorizado, mas continuou até seu portão. Pouco depois que ele chegou, no entanto, ele teve o desprazer de ver a mesma mulher sentada em sua área de embarque. Para piorar as coisas, ele agora estava tocando música alto em seu telefone. O Redditor sabia que tinha que fazer alguma coisa. Caso contrário, ele ficaria preso em um voo de 11 horas para Tóquio com a mulher insuportável. Então ele se aproximou dela perguntando de maneira inocente e amigável: "Você está indo para Londres a negócios?" Ao que ela respondeu rispidamente: "Vou para Tóquio." Steve fingiu surpresa e deu a ela algumas informações úteis, embora totalmente falsas. Aquele voo foi movido para o portão 53C, melhor se apressar. A mulher, sem agradecer, bufou novamente e partiu para a longa caminhada até o outro lado do terminal. Com uma longa distância entre os portões, seria impossível para ela descobrir que foi enganada e voltar ao portão correto a tempo. Então, o voo de Steve partiu sem que ela fosse vista. Excelente trabalho. Presente da pesada. No Natal de 2019, um irmão decidiu se vingar de um ano antes, quando seu irmão lhe deu um presente de Natal embrulhado em várias camadas de fita adesiva. Como vingança, o destinatário da fita adesiva levou intencionalmente o conceito de um presente difícil de desembrulhar para o próximo nível, embrulhando o presente de seu irmão em concreto. Pelo lado positivo, ele teve toda a gentileza de fornecer um martelo para abri-lo e óculos de proteção para a segurança. Um presente ainda mais extremo foi trocado entre um par de irmãos diferentes naquele mesmo ano, só que esse tinha um soldado. Tudo finalizado com uma mensagem nem um pouco natalina na frente
frente da caixa, que graças às regras de conteúdo do YouTube vou ter que borrar e deixar na sua imaginação. E o melhor de tudo é que quando seu irmão finalmente abriu o concreto por dentro, o presente nada mais era do que um quebra-cabeça de caixa barato, com a embalagem danificada pelo processo de abertura. Golpe do Instagram. Quando a londrina Angel Exford começou a namorar Michael Fassenfeld em 2018, ela pensou que ele era apenas um cara comum. No entanto, havia alguns sinais preocupantes. Os posts de Michael posando com roupas de marca e na frente dos carros caros não se alinhavam com a falta de dinheiro que ele tinha na vida real. E em seu primeiro encontro, Michael chegou alegando ter perdido sua carteira, fazendo com que ele usasse o cartão com a aproximação de Angel durante toda a noite. Depois que os dois finalmente pararam de namorar, as coisas realmente começaram a ficar estranhas. Angel começou a perceber pagamentos não autorizados em seu cartão e assumiu que havia sido vítima de fraude, até que viu quais eram as compras. Alguém estava usando seu cartão para pagar curtidas no Instagram, bem como voos do aeroporto de Gatwick. Ela rastreou a identidade dos bilhetes de avião, que revelou o nome da pessoa que os comprou, Michael Fassenfeld. Acontece que Michael havia roubado os detalhes do cartão de Angel em seu primeiro encontro e estava usando o dinheiro dela para passear com sua namorada e comprar popularidade no Instagram. Então, como vingança, Angel prendeu Michael e sua namorada no aeroporto, no dia de suas férias planejadas. Para completar, Angel foi para a imprensa, onde a história se tornou notícia nacional, destruindo totalmente qualquer reputação online que Michael tentasse construir. Ups! Vizinhança vigilante. Essa próxima história vem de GNP Coins, que comentou no último vídeo dessa série. Eles compartilharam sua história de uma vizinha sem noção, que deixou seu cachorro defecar em todo o bairro sem nunca limpar depois, com surpresas fedorentas constantemente sendo deixadas nos quintais de todo mundo. É claro que todos logo ficaram irritados. Então ele tentou resolver com as próprias mãos. Ele começou a recolher o cocô, o que normalmente parecia um comportamento psicopata. Mas me escuta, depois de 4 semanas, eles acumularam uma coleção pesando 7 quilos. Eles pegaram essa carga pungente, jogaram na varanda da dona do cachorro, tocaram a campainha e esperaram. Quando ela finalmente respondeu, eles devolveram calmamente a propriedade do seu cachorro. Daquele dia em diante, nenhum excremento perdido foi visto em qualquer um dos gramados do bairro de novo. Colegas de quarto. Um de nossos inscritos utilizou uma forma um pouco menos passiva de vingança, depois que seus colegas de quarto devoraram rudemente um bolo de chocolate que fizeram para o aniversário de um amigo. O nosso inscrito Grumble Bum respondeu fazendo outro bolo de aparência deliciosa, só que dessa vez com 3 caixas laxantes com sabor de chocolate. Só vou dizer que o encanamento daquele apartamento teve muito trabalho aquela noite, depois que o segundo bolo foi consumido sem hesitação. Mas a vingança de colega de quarto mais assustadora de todas foi realizada por outro de nossos inscritos, que honestamente pode ter levado um pouco longe demais. Depois que os colegas de quarto de Clumsy Puff ignoraram totalmente os seus pedidos para que parassem de usar os seus produtos de banho, era hora de cair na real. Então, ele colocou um frasco de condicionador de cabelo com o creme depilador da Nair. Depois era só esperar. Logo, o cabelo do seu colega de quarto, que era o orgulho do cara, começou a cair em mechas. Assim que o colega de quarto descobriu a causa de sua nova e inesperada careca, o ladrão finalmente parou. Essa vingança foi um pouco dura demais para um shampoo roubado. Conta aí o que você acha nos comentários. Choque de colegas. Um colega de quarto irritante é uma coisa, mas pelo menos você pode optar por não viver mais com eles, se as coisas ficarem muito ruins. É um pouco mais complicado com um colega de trabalho irritante. A menos que você esteja disposto a passar pelo árduo processo de encontrar um novo emprego, vai ficar preso a eles enquanto precisar do dinheiro que seu trabalho paga. Mas isso não significa que você não pode se vingar de vez em quando. Tammy Deerhouse, mais uma de nossas inscritas, compartilhou essa história da vingança de seu pai contra um colega de trabalho, que estava tão preocupado em arranhar o seu carro na crise da meia-idade, que insistiu em estacionar em 3 vagas. Apesar das reclamações de outros colegas de trabalho que foram forçados a estacionar inconvenientemente na rua, devido à falta de vagas no estacionamento, seu egoísmo continuou. Então, em uma pausa para o almoço, o pai de Tammy comprou 5 batatas fritas de um fast food local, espalhou por todo o carro e voltou ao trabalho. Ao longo da tarde, de acordo com o plano, a população local de gaivotas entrou e se saciou, deixando alguns presentes em troca. Quando o dono do carro voltou, seu precioso veículo estava totalmente coberto em excrementos de pássaros. Genial! Ao se deparar com um colega de trabalho egoísta de um tipo diferente, que vivia roubando lanches embalados que não pertenciam a ele, um usuário da web compartilhou uma solução exclusiva. Encher os seus tacos de peixe com queijo e comida de gato foi a brincadeira perfeita, mas o peixe enlatado para gatos parecia um atum para humanos. Uma troca semelhante foi realizada contra um ladrão de rosquinhas de geleia. Essas guloseimas modificadas foram recheadas
temperadas com mostarda inglesa, que ao contrário da mostarda comum, é super ardida, com rábano e wasabi, para explodir o nariz do ladrão de rosquinhas. Embora os resultados não tenham sido revelados, não há dúvida de que essas substituições sorrateiras deixariam gostos bem desagradáveis na boca dos ladrões, para impedi-los de fazer isso de novo. O veículo da vingança. Com a raiva na estrada sendo uma coisa comum, faz sentido que tenha um bom número de histórias de pessoas se vingando em veículos, como a vingança do usuário do Reddit, Ryman T, contra seu amigo, que cobriu seu carro com papel higiênico como uma brincadeira. Em troca, o Redditor usou a mesma ideia, só que de forma mais colorida, cobrindo meticulosamente o carro de seu amigo em post-its ao longo de 2 horas. Valeu cada segundo. Outros carros são cobertos por motivos mais sérios, como ocupar 2 espaços, como visto aqui no local de trabalho do Redditor Lodoyun, onde esse comportamento é punível com um tratamento de filme plástico. Pelo menos o carro vai ficar fresco por mais tempo. Outro motorista egoísta deixou seu carro bloqueando o fluxo de tráfego em um estacionamento de supermercado de vários andares. Em troca, outros compradores frustrados garantiram que carregar o carro e sair não seria tão fácil. Um caso semelhante de encaixotamento de carrinho de compras ocorreu depois que o proprietário desse carro foi desnecessariamente rude com um estranho. Embora ofereça alguma proteção adicional contra qualquer motorista imprudente, duvido que o proprietário do carro tenha visto dessa maneira ao retornar. Uma forma mais extrema de vingança foi tomada contra um empresário de Burgas, na Bulgária, irritando tanto alguém que enfiaram 7 picaretas em seu carro. Parece que quem fez isso inspirou uma exposição de arte de protesto anti-União Europeia na Bulgária anos depois, em 2014. Embora as motivações exatas do vândalo em 2005 permaneçam desconhecidas. Alguns teorizam que pode ter sido a esposa do empresário ao descobrir o seu adultério, mas não estou convencido. Eu acho que isso é simplesmente uma evidência de por que você não deve mexer com os 7 anões. Protestos sujos. Às vezes, a vingança fica um pouco confusa, como em 2015, quando a rede de supermercados Lidl anunciou que reduziria os preços do leite. Os agricultores independentes, incapazes de competir com esses preços mais baixos, não ficaram muito felizes. Assim, um grupo de agricultores na França dirigiu seus tratores até o Lidl local e despejou uma torrente de estrume no prédio em protesto. Cara, eu me sinto mal pelo assistente da loja encarregado de limpar isso. Uma forma semelhante de vingança fecal foi executada por uma mulher em Hillsboro, Oregon, em 2017, depois que um ladrão roubou repetidamente pacotes de sua porta, enquanto ela estava fora de casa. Ela prendeu uma caixa com uma dúzia de fraldas usadas de seu filho de 4 meses e a deixou em sua porta com um bilhete dizendo: "Aproveite isso, seu ladrão." Ela voltou para casa e descobriu que a caixa havia sumido, e teve o grande prazer em imaginar qual deve ter sido a reação do ladrão quando eles levaram o pacote para casa e abriram. Se eles voltarem para roubar aquela família, é melhor prenderem o nariz. Saia da minha terra. Como qualquer pessoa que mora no campo vai dizer, os agricultores não aceitam bem os intrusos em suas terras. Então, quando um agricultor em Akusevec, na Croácia, encontrou repetidamente compradores do mercado local, usando seu campo como estacionamento gratuito sem sua permissão, ele ficou furioso. Depois de gentilmente pedir que se retirassem em várias ocasiões, o agricultor decidiu ensinar uma lição, arando a terra ao redor de seus carros enquanto faziam compras. Com a terra arada, sair sem ficar preso se tornou quase impossível para esses oportunistas. E o melhor de tudo é que quando eles chamaram as autoridades, a polícia decidiu que não era problema deles, pois o fazendeiro estava no seu direito, considerando que tudo aconteceu em sua terra particular. Uma estratégia passivo-agressiva dentro da lei é a melhor maneira de se vingar. Terminando. Terminar um relacionamento raramente é fácil, mas quando alguém te prejudica muito, uma doce vingança realmente pode diminuir um pouco a dor. Quando o par do baile de formatura de um colegial do Colorado não apenas a trocou por outra garota, mas também exigiu $95 que ele gastou com ela, ela aceitou. Só que ela o fez com uma generosa porção de mesquinhez para equilibrar as coisas depois de ser traída por ele. Ela deu o dinheiro ao ex, mas fez totalmente em centavos. Isso que eu chamo de dar o troco. Mas a forma mais oficial do término de um relacionamento é com o divórcio. Quando o motivo da separação é adultério, quase seria errado não se vingar de alguma forma. Em 2007, um homem alemão usou a mais alta forma de agressão passiva quando se tratava de dividir as posses com sua agora ex-esposa. Usando suas habilidades como pedreiro, ele levou uma motosserra para sua casa de madeira de 8 metros de comprimento e a cortou ao meio.
Eu diria que é uma divisão equilibrada. Esse nível de mesquinhez foi superado por outro alemão recém-divorciado em 2015, que cerrou quase todos os bens compartilhados dele com sua ex-esposa pela metade. Essas meias cadeiras e até o meio carro podem ser uma ótima instalação de arte, mas acho que não serão de muita utilidade para ninguém agora. Pelo menos a vingança não foi pela metade. Valentões. Se há alguém que merece uma punição na forma de vingança calculada, são os valentões. E de vez em quando eles conseguem o que merecem, como nessa história de um de nossos inscritos, Cartoffelcam. Depois que alguns valentões da vizinhança continuaram demolindo os bonecos de neve que ele e seu irmão estavam construindo, eles montaram uma armadilha para os bandidos. Agarrando alguns tijolos velhos, eles construíram uma pequena torre, construíram um boneco de neve ao redor dela e esperaram que seus adversários tentassem destruí-la. Com certeza mais tarde naquele dia, eles ouviriam um grito de dor do lado de fora. Após a investigação, eles encontraram um dos valentões no chão, segurando seu punho dolorido e inchado. Com certeza ele tentou socar o boneco de neve. Para finalizar, os irmãos jogaram água em suas pernas, que ficaram encharcadas e congelaram de frio. A lição foi aprendida. Nunca mexa com Cartoffelcam, o vingador dos bonecos de neve caídos. Mas um dos maiores contos de vingança de todos os tempos contra um valentão se desenrolou ao vivo na estação de rádio Hot 96.9, de Boston, em agosto de 2017. Uma mulher ligou pedindo ao apresentador para ligar para um cara com que ela estava saindo e perguntar por que ele não tinha retornado suas ligações. Quando o cara atendeu o telefone, ele revelou o motivo de não ter ligado de volta. Acontece que a mulher que ligou era a mãe de seu valentão do ensino médio. Depois de descobri-la em um site de namoro, ele planejou a vingança final contra o valentão, dormir com sua mãe. E digamos que ele conseguiu. Compreensivelmente, a mãe do valentão não ficou muito feliz em descobrir isso, e presumivelmente, seu filho também não. Mas agora era muito tarde. O cara com quem ela dormiu já havia completado a sua missão de vingança de uma década. E tudo foi transmitido por rádio para milhares de ouvintes. Brutal, mas inegavelmente hilário. E aí, qual você acha que é a melhor maneira de se vingar de alguém? Conta aí nos comentários. E talvez você apareça em um vídeo futuro. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!